A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Volta às aulas é aqui na Duda Center Calçados. Aqui na Duda Center você encontra bolsas, mochilas, lancheiras e muito mais. Venha conhecer toda a nossa linha escolar. Venha você também para Duda Center Calçados. Clínica Nossa Senhora de Fátima. Agora realizando exames de endoscopia, colonoscopia, com médico cirurgião, Dr. Francisco Pessoa. Em mamografia com a ginecologista, doutora Mirley Pessoa. A Clínica Nossa Senhora de Fátima também dispõe de vários médicos para atender a sua família. Clínica Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Ilípio Sampaio, 1981, no Centro Histórico de Icó. WhatsApp 88 99960 1852 ou fixo 88 21 48 0411. Clínica Nossa Senhora de Fátima, excelência em saúde. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Olá, seja bem-vindo ao Matuto Café. Aqui oferecemos o melhor para você. Aqui no Matuto Café a gente oferece produtos variados, desde a coxinha de carne de sol, a torta de carne de sol, a bolo e torta de café. A gente oferece o melhor produto da nossa região com comidas típicas e nordestinas. Além disso, aqui no Matuto Café você encontra o melhor café e o melhor cappuccino da região. Então não perca tempo, venha nos conhecer o Matuto Café. Ficamos localizados no Conjunto Gama, em frente ao Posto Gregório. Boa noite. Nesta quinta-feira, nós queremos levar o nosso abraço a todos os nossos telespectadores, você que nos acompanha pelas redes sociais, a TV Princesa do Vale e o programa Algo Mais. Neste momento, nós estamos sendo retransmitidos pela Icó FM, pela Estação Vale e pelo YouTube. Você pode também nos acompanhar através das redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Nós estamos começando o programa Algo Mais. E hoje nós temos a honra, o prazer
de receber em nossos estúdios já um velho conhecido daqui da TV Princesa do Vale e dos nossos telespectadores também, o professor, historiador Altino Afonso. Boa noite, boa noite. Microfone. Boa noite, é um prazer, viu? Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite para que possamos falar. Hoje nós vamos conversar com o professor sobre o descobrimento da nossa cidade de Icó. Professor, vamos sentar para que possamos conversar. Vamos conversar aqui com o professor Altino, que o povo do Icó conhece, todos nós o conhecemos, e nós vamos, deixe só fazer aqui uma leitura para que possamos dar sentido à nossa conversa, à nossa palestra, né? O professor Altino depois vai dar mais uma vez uma boa noite. Estou olhando para aquela câmera ali, tá, professor? Olha, deixa eu fazer aqui essa leitura para que possamos realmente dar sentido à nossa conversa, à nossa entrevista, ao nosso bate-papo. No dia 24 de janeiro de 1682, chegava nas terras dos Icós os 40 homens do São Francisco, comandado pelo capitão Bartolomeu Nabo de Corrêa. Com ele vieram a família Fonseca e a família Monte. Chegaram aqui e encontraram os índios Icós. Guerrearam entre si e expulsaram os verdadeiros donos da terra. A partir daí, dava-se início à urbanização nas terras dos Icós. Professor, antes de o professor dar continuidade, dar seguimento a este histórico, a esse texto, que é o descobrimento realmente do Icó, mas eu queria dizer a vocês que o professor Altino não precisa se identificar, não precisa dizer quem ele é para o nosso povo, mas para os nossos telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. Quem é Altino Afonso de Medeiros? Boa noite, Valdir. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na TV Princesa do Vale, onde há algum tempo atrás eu fiz aqui um programa, né? Muito bem. E que realmente a população aceitou. Ainda hoje me procura por que eu não estou mais fazendo o programa, né? Mas devido ao problema de saúde que eu venho enfrentando, mas sinto feliz de estar aqui de volta, né? Altino Afonso, todo mundo já conhece, né? Sou filho de Altino Afonso Monte e de Maria Afonso Medeiros, né? Altino Afonso Monte foi o meu pai, foi uma pessoa muito conhecida aqui no Icó, pessoas que faziam favor a todo mundo, né? Maravilhoso. E hoje eu me sinto feliz por estar aqui mais uma vez, né? E dizer que Altino Afonso, que sou eu, quase todo mundo me conhece, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, não me conhecem. Eu sou um pesquisador da história de Icó. Não só da história de Icó, mas da história do Ceará, né? Há mais de 50 anos que eu venho pesquisando a história de Icó, e cada dia que eu pesquiso, mais coisas eu encontro de Icó. Porque a Icó não é uma cidade nova, é uma cidade com quase 350 anos de história, né? É verdade. Icó tem passado, presente e futuro. Icó é uma cidade tricentenária, né, professor? Tricentenária. Para você ter uma ideia, amanhã, 24 de janeiro, né? O Icó completa 343 anos de história. Nossa. Quer dizer que não existe história do Brasil sem história do Icó? Não existe, não. Porque Icó fez parte de todos os movimentos que aconteceram na história do Brasil. Para você ter ideia, foi justamente no dia 24 de janeiro de 1682 que chegava aqui em Icó os 40 homens do São Francisco, que era comandada pelo capitão Nabo Corrêa. Com eles vieram duas famílias poderosas, que foi a família Fonseca e a família Monte. A família Fonseca, ela fundou o primeiro Icó, que ficou conhecido como o Icó de Baixo, o Icó dos Fonseca.
Só que esse primeiro Icó, ele desapareceu. Devido ao quê? Às grandes enchentes do Rio Salgado. Esse primeiro Icó ficava na antiga fazenda Bom Sucesso. Desapareceu, né? Já Francisco de Monte Silva, ele ganhou, o pai dele, que foi João do Monte Bocarro, ganhou como Sesmaria a Fazenda Pilar. Que existe até hoje. Existe até hoje. E com a morte de João de Monte Bocarro, Francisco de Monte Silva recebe como herança, né? A Fazenda Pilar. E na Fazenda Pilar ele se estabeleceu e depois recebeu outra fazenda como Sesmaria, que foi a Fazenda Carro Quebrado. Ninguém sabe disso. A Fazenda Carro Quebrado. O que acontece? Essa Fazenda Carro Quebrado, professor, só interferindo um pouquinho, ela ficava mais precisamente aonde? Ela fica onde hoje a Igreja Matriz é. Para você ter uma ideia, aí em 1708 é criado o primeiro arraial de Icó, né? Em 1708? Primeiro arraial de Icó. E com a morte de João de Monte Bocarro, Francisco de Monte foi o principal herdeiro dessas duas fazendas, a Fazenda Pilar e a Fazenda Carro Quebrado. Francisco de Monte Silva, ele tinha 4 filhos. 3 ele já trouxe quando eles vieram de Alagoas, de Penedo, né? Vieram estabelecer aqui em Icó, juntamente com o seu pai. E com a morte do seu pai, ele herdou as duas fazendas. E morre uma das filhas de Francisco de Monte Silva, uma recém-nascida. Morreu de febre e tifoide, né? E como ela não tinha sepultado, foi sepultada na antiga fazenda Carro Quebrado, que é hoje o centro, onde hoje surgiu a cidade do Icó, justamente lá na Igreja Matriz. Essa fazenda Carro Quebrado, ela existe até o BNH, né? Por isso que lá, depois do BNH, é conhecido de todos nós aqui como Carro Quebrado, né? Tem a ver com essa história? Tem a ver com essa história. A pesquisa é negócio. Cada vez que a gente pesquisa mais a história do Icó, a gente descobre muita coisa do Icó. Que lá chamam de Carro Quebrado, que é o bairro e a comunidade de São Vicente. São Vicente de Paulo, é. Olha, você vê com o tamanho de uma Sesmaria. Uma Sesmaria é 1 légua de largura e 3 léguas de fundo. Você vê como era uma Sesmaria, né? É. E a Fazenda Carro Quebrado fica onde nós estamos hoje aqui. Faz parte da Fazenda Carro Quebrado. E o centro da Fazenda Carro Quebrado é hoje a Igreja Matriz. Foi ali que surgiu a cidade de Icó. A igreja não existia. Existia, não. Foi fundada uma capela para sepultar uma das filhas de Francisco de Monte Silva, que morreu ainda pequena, nasceu na Fazenda Pilar, de febre tifoide. Foi sepultada lá. E a construção da igreja tem a ver com a morte dessa criança. Tem a ver com a morte dessa criança. Foi uma capela a pedido de sua esposa, que ela na época tinha sido sepultada em campo aberto. Aí a sua esposa, muito pesarosa, pediu que ele construísse uma capela para colocar os restos mortais de sua filha. Foi feito esse traslado da Fazenda Pilar para a Fazenda Carro Quebrado. Na Fazenda Carro Quebrado construíram a Igreja Matriz. Aí foi a família... Monte. Fundador construiu a igreja. A igreja. Professor, a construção dessa igreja é do jeito que é hoje ainda, na época? Não, passou algumas mudanças, né? Na época foi feita uma capela. Aí depois foi feita uma grande reforma, foi feita as 2 laterais, né? Você vê que hoje, e aquela igreja hoje é uma das mais bonitas, do estilo barroco, do sertão, do sertanejo, né? Um estilo barroco que me lembro na época do programa Monumento, vieram muitas pessoas para cá e ficaram encantadas com aquela arquitetura que é a Igreja Matriz do Icó. É estilo barroco. Estilo barroco. Nós só temos, barroco mesmo, só temos as igrejas, né? O resto é colonial, dentro da parte neoclássico, eu vou falando que houve essa mudança, né? Professor, mas ao chegarem aqui, eles se depararam com os índios icós. Encontraram com uma tribo de Itapuia, né? Que Itapuia, na linguagem do tempo, quer dizer índios de língua tropa. Os tapuias viviam isolados, diferente dos tupis, né? Dos guaranis viviam isolados, né? Eram índios guerreiros, índios terríveis, né? E houve confronto com essas duas famílias? Houve muito confronto entre os índios e os brancos, né? Mas, infelizmente, os brancos tinham a arma mais poderosa e venceram, né? Mas os icós, eles não se entregaram, não. Morreram lutando.
Os que sobreviveram, né, se refugiaram na Serra do Camará. E de lá para cá ninguém soube mais nem notícia deles, se morreram de peste, de fome, né? E o interessante é que nós, icoenses, né, a gente vê que nossa memória é pouca. Porque o nosso sangue, não diz que é de europeu, né, mas nosso sangue é tapuio, nós somos descendentes dos icós, né? Essa tribo que logo no início do século XIX foi extinta. Valdir, para você ter uma ideia, como é tão difícil a gente pesquisar sobre os icós, que há mais de 20 anos que eu venho pesquisando, né? E encontrei muitas coisas sobre os icós que eu pretendo em breve lançar um livro, né, sobre a história do icó. Mas é um livro que inédito, né, que ninguém sabe, porque muitas coisas você vê aí que eu pesquisei, aí eu soltei pro povo, né? Aí você botar mesmo nas coisas que eu pesquisei, que eu soltei pro povo hoje, não vai ter graça, né? Vou falar da história dos icós, desde a sua origem até a exterminação dos icó, quando foi exterminado pelos homens brancos, né? Falar tudo isso. Me cortando um pouquinho, esses seus conhecimentos que você adquiriu, como você usou a palavra soltei para o povo, esses seus conhecimentos foi através de palestras, de conhecimento, que você foi levando ao conhecimento do povo e conhece essas histórias. Foi. Só que esse livro que você está preparando tem muitas coisas que você ainda não se pronunciou. É isso que você quer dizer. É, que o pessoal não sabe, né? Porque quando eu passei 20 anos, 16 anos pesquisando a história de Icó, para me consertar a data de emancipação política de Icó, a gente pesquisa uma coisa e encontra outra. Sim. Foi isso que eu vim aprendendo durante esse tempo de pesquisa, né? Para você ter uma ideia, foi muito difícil, né, encontrar as datas certas da emancipação política de Icó. Professor, você esteve também no Centro de Artes da Agronomia em Fortaleza, onde tem acervo da história do Ceará. Foi onde você adquiriu alguns conhecimentos também da nossa cidade. É assim? Eu tive várias vezes lá. Agora, para a maior parte do meu tempo, foi no Arquivo Público do Estado do Ceará. Ah, tá. Eu pesquisei na Fundação Demócrito Rocha, na Fundação Valdemar Alcântara, em jornais, na Biblioteca Menezes Pimentel, mas o meu maior tempo que eu passei foi no Arquivo Público do Estado do Ceará. Interessante, Valdir, quando você vai para o Arquivo Público, você vê milhões e milhões de documentos. Né? Você diz, aqui tem muita história de Icó. Mas você vai ver, quando você vai pedir os arquivos da história de Icó, ele bota só uma caixazinha. Aí você fica decepcionado, né? Mas tem lá. Só que quando chega uma pessoa, mexe, coloca no outro canto, aí fica difícil encontrar. E durante esses 16 anos que eu passei pesquisando no Arquivo Público, eu encontrei muita coisa da história de Icó. Olha, nós estamos conversando com o professor historiador Altino Afonso Medeiros. Nós vamos chamar os comerciais aqui do programa Algo Mais e a gente volta em seguida. Não sai daí, não. Nesse momento nós nos encontramos aqui na Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Você está vendo aqui, na retaguarda aqui, a Cerealista Lima tem arroz parborizado de várias marcas, que não vai faltar arroz aqui no Icó e na região Centro-Sul e Vale do Salgado. Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Você pode vir aqui nos visitar aqui na Cerealista Lima, distribuidora de alimentos no centro comercial da cidade do Icó. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e similar. Lab São Vicente, laboratório de análise clínica, sob o comando e a direção da doutora Ariane Anike. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. Irmão GG Supermercado, Irmão GG Móveis e Eletro, Irmão GG Material de Construção, Irmão GG Madeireira Frei Damião. E no Triângulo de Lima Campos, Pousada e Restaurante Agreste. Você que gosta de uma boa gastronomia, a paradinha aí, Pousada e Restaurante Agreste. Você que trafega na rodovia Padre Cícero, como também na rodovia Deputado Tarcísio Monteiro, a paradinha aí para provar
da nossa gastronomia, do restaurante Pousada Agreste, dos Irmãos GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos 2 farmácias localizadas aqui na Avenida Nogueira Acioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preço exclusivo. Somos as Farmácias Conviva, há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta, né, com mais um bloco aqui do programa Algo Mais. Hoje com o nosso convidado especial, como já dissemos aqui, o professor Altino Afonso de Medeiros, né, que tem uma cabeça, nessa cabeça, nesse crânio dele, tem muita coisa para expor aqui para você. Nós gostaríamos de agradecer as pessoas, o pessoal que colaboram conosco, né? Agradecer aí o pessoal da Cerealista Lima, distribuidora de alimentos, do meu amigo Silon Lima, e também do seu filho Silon Júnior. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Farmácias Conviva, são 2 farmácias do centro comercial da cidade do Icó. Dá um abraço, né, a todo o pessoal aí das farmácias Conviva, inclusive ao diretor, doutor Márcio, né, Márcio Viana, e a sua esposa Mirella, pessoal das farmácias Conviva. Agradecer também o pessoal lá de Lima Campos, aos Irmãos GG, ao grupo Irmãos GG, meu amigo Gutenberg, Guilhermino, Irmão GG Supermercado, Irmão GG Móveis e Eletro, Irmão GG Material de Construção, Irmão GG Madeireira Frei Damião, Irmão GG Pousada e Restaurante Agreste, que realizou no último dia 11 de janeiro, um baile dos anos 60 que foi espetacular. Quero parabenizar a direção da Pousada e Restaurante Agreste. Foi muito bacana o baile, com a banda Os Tremendões. Agradecer também ao pessoal da Icó Variedades, né? Meu amigo Pedro Paulo, muito obrigado também pelo apoio, pelo carinho. A Icó Variedades está aí, ó, na volta às aulas. Leve a lista do material escolar do seu filho, que lá você encontra tudo, com preço e qualidade. Né? Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia também, meu amigo Baruca, o seu pai lá na cidade de Paranaíba, no Piauí, e a sua mamãe, Dona Leila, né? Pessoal da Icó Variedades. Né? Agradecer também aos nossos amigos aí do Lab São Vicente. Lab São Vicente é um laboratório de análise clínica da doutora Ariane Anick. Você que costuma fazer aqueles exames laboratoriais, você que faz o hemograma, você que faz a glicose, você que faz a ureia, creatinina, você que faz colesterol total, fração, triglicerídeos, TGO, TGP, lá no Lab São Vicente, você consegue fazer todos esses tipos de exames. E aproveitar e mandar um bom dia ao esposo da doutora Ariane, ao meu amigo Genismar, da farmácia Dona Maria. Muito obrigado aos amigos também da Água Cristalina das Ribeiras. Água de qualidade tem nome, Água Cristalina das Ribeiras. Voltando aqui com o professor Altino. Professor, de todos esses argumentos, eu sou um fã seu, eu sou admirador número 1 dessa cabeça, desse crânio com tanta história aí que o professor tem, né, professor? Como é que consegue juntar isso aí tudinho? Realmente, pesquisar a história de Icó é difícil, né? Porque aqui no Icó nós não temos nada, né? Temos que buscar fora, né? Aí você encontra, é tudo fragmentado, né? Você encontra um pedacinho aqui e outro ali.
Porque realmente nós não temos, aqui no ICO, nós não temos nada a respeito da história do ICO. Você vai na biblioteca, a gente não encontra nada, vai na Câmara de Vereadores, não encontra nenhum documento, né? Mas a gente, pelo amor ao ICO, a gente consegue muita coisa e muitos documentos, né? Eu consegui justamente, até no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Eu consegui documento lá da história de ICO. Para você ter uma ideia, da época da Confederação do Equador, que tem até um desenho da época da expedição científica, né? Foi aquele desenho da cidade de ICO. Eu consegui aqui na Biblioteca Nacional, eu soltei pro povo. Ali quem conseguiu foi eu, né? Essas fotos históricas que nós temos hoje, eu consegui no IFAM do Rio de Janeiro, né? Que o IFAM não queria liberar. Aí o IFAM não liberou para mim, liberou para o IFAM de Fortaleza, né? Aí o menino do Rio. Do Rio, aí liberou para um amigo dele que tinha lá, conseguiu. Aí ele liberou para mim. Menino, agora eu disse, vou liberar, mas só para você não repasse isso para ninguém. Aí quando eu vi aquelas fotos, eu digo, não. Professor, eu queria pedir à nossa produção aí. Produção, nós temos umas fotos aí que foram enviadas aqui através do nosso professor. É fácil localizar essas fotos. Pode ser aí, qualquer sequência para que o professor possa fazer um comentário. Chegou aí, produção? Mas foi enviado aí para o Telé. Nós vamos ver no próximo bloco. No próximo bloco, professor, nós vamos expor umas fotos aqui do ICO antigo, para que você possa fazer um comentário. Tá? Para você ter uma ideia, a gente vê a importância do ICO não só para os icoenses, nem para os cearenses, mas para o Brasil. Né? ICO fez parte de muitos movimentos. Para você ter uma ideia, Aldir Batista, o ICO chegou a ser maior do que Fortaleza, tanto em arrecadação fiscal como em população. Em 1814, a população do ICO era 16 mil habitantes. Fortaleza era 12 mil habitantes, incluindo Messejana, incluindo a região metropolitana. Toda a região era menor do que o ICO. A renda fiscal do ICO era 350 mil réis, enquanto a de Fortaleza não chegava a 150 mil réis. ICO foi maior do que Sobral, do que Fortaleza, do que Juazeiro, de todas essas cidades, né? Por que era isso, professor? Aqui, o que levou ICO a ser uma grande cidade é porque aqui nós tínhamos duas grandes estradas importantes, que era a estrada geral do Jaguaribe e a estrada das Boiadas. Jaguaribe hoje BR-116. Essa mesmo. E hoje, essas duas estradas, né, faziam ligação com Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E todo o comércio que vinha desses estados, aqui no Largo do Tebés, ali era o centro distribuidor, se encontrava aí, ali era o entroncamento, né? E ali, onde fez o maior comércio da província do Ceará, foi hoje ao Largo do Tebés. Aquele espaço grandioso que temos hoje ainda. É o Largo do Tebés. Ali foi o maior centro comercial de toda a província do Ceará. Existia moeda na época? Existia, né? Falando nisso, ICO teve até sua própria moeda, uma coisa que a gente depois pode falar a respeito disso, né? A moeda do ICO. Mas, professor, esse era o grande encontro do ciclo do couro do gado. Era ali. Era o encontro ali. Para você ter uma ideia. Ali era o que? Era troca de produtos? Primeiro foi as charqueadas, né? Que o ICO surgiu com o círculo do couro e do charque. O progresso do ICO foi através disso, né? Para quem não sabe, né, professor, o ICO foi quem criou e o charque nasceu aqui. O charque era nosso. Não foi patenteado. Agora o charque, as oficinas, a maior parte eram no Aracati. E o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui o produto, que era o boi, né? O boi era levado daqui para Aracati, era batido e charqueado, que era aquela carne de sol, né? Parte dela voltava para cá. E foi essa como se diz, foi o charque que fez do ICO uma das maiores cidades do Ceará.
E o interessante, né, é que o charque era nosso. Era de Icó e Aracati. Aí teve um espertalhão que pegou, levou daqui e patenteou lá no Rio Grande do Sul. E nós, como somos bonzinhos, nós nunca reclamamos disso, né? O charque era nosso. Aí depois, o que aconteceu? Veio aquela grande seca de 1715, de 1815, né? Aí com isso, o gado morreu e acabou o charque. Acabou tudo. Acabou tudo. Mas seca grandiosa. Essa seca foi grande. Mas teve outra maior ainda, né? Essa seca morreu o gado e acabou o charque. Mas foi que veio a plantação de algodão. O Icó conseguiu com o mesmo progresso, porque tinha as estradas, né? Aí todas as fazendas que produziu algodão vinham para cá, para o Icó. E aqui era um centro distribuidor. E o Icó continuou com o progresso, apesar da seca, ter acabado o charque, mas através do algodão, o Icó conseguiu manter-se firme, sendo uma das maiores cidades ainda da província do Ceará. Professor, eu queria que você falasse só um pouquinho. A Confederação do Equador. Eu já perguntei a alguns jovens, com 20 anos, eles não sabem o que é. Por que a Confederação do Equador aconteceu aqui no Icó? E por que a Confederação do Equador? Foi um movimento separatista, né? Quando Dom Pedro, ele gritou aquele grito de independência, né? 7 de setembro de 1822, né? Em São Paulo, né? O Brasil não estava independente. Portugal ainda continuava mandando. Dom Pedro, ele ele primeiro fechou a Assembleia Legislativa, né? E criou uma Constituição onde ele tinha todos os poderes, né? Tipo AI-5. E com isso, os nordestinos estavam sendo prejudicados. Porque tudo que era produzido no Nordeste era levado para o Rio de Janeiro. E o nordestino ficava quase sem nada. Aí surgiu esse momento separatista, de separar a parte do Nordeste do Brasil, né? Esse movimento começou em Pernambuco. E o interessante é que no dia 2 de julho de 1824 é declarada a Confederação do Equador. E alguns estados já se juntaram a Pernambuco, entre eles o Ceará. Mas só que bem antes de Pernambuco declarar a Confederação do Equador, o Icó fez isso. O Icó declarou no dia 13 de junho de 1824, bem antes de Pernambuco, né? Isso foi um movimento que aí Dom Pedro, ele entrou com tudo, né? Eram os 5 estados nordestinos? Era Pernambuco, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Esses estados faziam parte da Confederação do Equador. Aí eles queriam separar. Porque não estava contente. Realmente, o Nordeste estava sendo prejudicado e essa Constituição, que foi a primeira Constituição brasileira, foi a que Dom Pedro criou, dava plenos poderes a Dom Pedro fazer o que quisesse. Aí com isso, muitos foram sacrificados, foram fuzilados, né, outros foram presos. E aqui no Icó participou ativamente da Confederação do Equador. Para você ter uma ideia, no dia 11 de julho, o Icó juntou a Pernambuco, já declarando que está do lado de Pernambuco, né? 11 de julho de 1824. E muitos icoenses foram perseguidos aqui, porque o tempo não dá para me falar isso. Eu tenho tudo anotado, data por data, quando os soldados do Império vieram aqui, do Imperador vieram aqui, sacrificaram os icoenses, né? E o Professor, pior... não foi à toa que o grande poeta paraibano, Ivanildo Vila-Nova, não foi à toa que ele compôs Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, que é interpretado pela cantora Barra Maia. Você conhece, né? Já que existe a separação de fato e tal. Então tem sentido o que você está dizendo. Que o Ivanildo Vila-Nova, o grande poeta Ivanildo Vila-Nova, ele compôs Nordeste Independente. Se a Confederação tivesse estado certo, né? Se tivesse acontecido. O Pernambuco seria a capital da Confederação do Equador, que era um novo país, né? O Icó seria a capital de um estado da Confederação do Equador.
disse que a bandeira era nordestinense. Não, cearense, que era de renda. Aí por que foi que é conhecido como Confederação do Equador? Porque justamente a linha do Equador passa mesmo no meio entre... Passa aqui, entre o Ceará, Pernambuco, tudo isso. Passa a linha do Equador. Quer dizer que a linha do Equador passa aqui por cima, por isso que... Ficou Confederação do Equador. É interessante, né, que depois que a Câmara de Vereadores negou a obediência, a Constituição de Dom Pedro passou a fazer parte desse movimento, né? Aí não tinha mais Câmara de Vereadores, né? Olha o que foi que fez. Foi nomeado aqui um cara chamado João André Teixeira Mendes para comandar a cidade. Professor, não perca seu raciocínio. Eu queria que você dissesse por que não aconteceu a Confederação do Equador, mas você vai dizer depois dos comerciais aqui da TV Princesa do Vale, e a gente volta em seguida com o professor Altino Afonso. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Olá, seja bem-vindo ao Matuto Café. Aqui oferecemos o melhor para você. Aqui no Matuto Café a gente oferece produtos variados, desde a coxinha de carne de sol, a torta de carne de sol, a bolo e torta de café. A gente oferece o melhor produto da nossa região com comidas típicas e nordestinas. Além disso, aqui no Matuto Café você encontra o melhor café e o melhor cappuccino da região. Então não perca tempo, venha nos conhecer o Matuto Café. Ficamos localizados no Conjunto Gama, em frente ao Posto Gregório. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto, a clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 997 71 2120. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Clínica Nossa Senhora de Fátima. Agora realizando exames de endoscopia, colonoscopia, com médico cirurgião, Dr. Francisco Pessoa. Em mamografia com a ginecologista, doutora Mirley Pessoa. A Clínica Nossa Senhora de Fátima também dispõe de vários médicos para atender a sua família. Clínica Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Ilídio Sampaio, 1981, no Centro Histórico de Icó. WhatsApp 88 99960 1852 ou fixo 88 21 48 0411. Clínica Nossa Senhora de Fátima, excelência em saúde. Nós estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Algo Mais, né? Como já dissemos, hoje com a presença do professor Altino Afonso. A gente quer agradecer, aqui em nome da TV Princesa do Vale, aos nossos anunciantes, aos nossos patrocinadores, as pessoas que colaboram conosco.
Vocês são o motivo maior da nossa existência. Muito obrigado. Hoje, nessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, nós estamos no ar, né? Que amanhã, dia 24 de janeiro de 2025, o ICO completaria tantos anos que o professor vai dizer aqui. Professor, mas nos diga, por que não aconteceu a confederação? O que enfraqueceu esse movimento separatista, conhecido como Confederação do Equador, que dentro desse movimento tinha o programa abolicionista, né? Sim. E aqueles fazendeiros que aderiram, eles não queriam ficar sem os escravos. Eles achavam que ia ser prejudicado. E por isso eles deixaram de lado a Confederação do Equador, não fizeram mais parte, e com isso enfraqueceu o movimento, né? E com esse enfraquecimento, Dom Pedro entrou com tudo, né? Dom Pedro não era a favor. Era não. Ele era contra, né? Ele fez até empréstimo na Inglaterra para contratar arma, para contratar soldados, né? E veio com tudo mesmo, né? Professor, eu acho que é por isso que ainda hoje os nordestinos são discriminados, né? Mas são heróis. Heróis, mas né? Quem eleva este país. Quem mantém esse país ainda vivo são os nordestinos. É o nordestino, porque se você começar pelo Pernambuco, né, era que Pernambuco primeiro teve aquele movimento, a Revolução Pernambucana, de 1817 a 1818, onde a Barra de Alencar esteve presa na Casa de Câmbio e Cadeia, Tristão Gonçalves, Zé Martiniano, foi nesse movimento, né? Nós vamos pedir a nossa produção aí agora para mostrar essas fotos das antigas do ICO, que como você falou aí na Câmara e Cadeia, onde Bárbara de Alencar foi presa. Essa foto aí, professor. Essa foto é da Igreja do Bonfim, né? Ela é de 1749. Essa igreja foi doada por Bento da Silva Oliveira, a pedido da sua esposa, né? Interessante, Valdir, que a história a gente pesquisa e encontra. A igreja foi doada no dia 29 de agosto de 1749 para o senhor do Bonfim, e 49. Isso quer dizer que o senhor do Bonfim já estava aqui, se a gente for analisar isso, né? Em 1749 já estava aqui o senhor do Bonfim, que foi doada justamente por Bento da Silva Oliveira para o senhor do Bonfim. E quem fez essa doação foi ele, a pedido de sua esposa. Passa mais uma foto aí, por favor. Aí, professor. Aí é o comércio antigo de ICO, né? Isso é na década de por volta de acho que é da época do Rescala, 1942. Ver como era o ICO antigo, né? São fotos antigas do ICO. Muitas dessas fotos estavam no IFAM, no Rio de Janeiro. E através de um colega meu que trabalha no IFAM, eu falando com ele a respeito disso, ele disse, eu vou saber se estão lá. Estavam lá, né? Ele conseguiu e passou para mim. Só que ele pediu, olha, nesse momento você tem que guardar essas fotos, que daqui a algum tempo o IFAM vai liberar. Aí quando ele passou para mim, eu não aguentei, né? Aí peguei e soltei tudo, né? Aí deu o maior problema, viu comigo? Vê mais fotos aí, produção, por favor. Olha, da praça... A praça antiga como era aí. Praça, tá aí o quiosque, do Rebei, o quiosque, onde eu tomei muita cerveja aí. E namorei também, Valdir, nessa época aí. Você namorava aí, nessa época eu namorava. Hoje não namoro mais, não. Mas namorei muito. Enfim, o nosso produtor aí. Põe mais foto aí, por favor. Aí é Elide Sampaio. A Elide Sampaio. Antiga Elide Sampaio, de 1942. Foto de João José Rescala. Rapaz, que loucura. Professor, foi projetado, né? Essas ruas largas. Não, e foi uma cidade projetada. Aí é Elide Sampaio. Elide Sampaio. Vê mais, produção. E esse povo aí? Aí é na prefeitura? É, na prefeitura, nessa época estava acontecendo. Sempre a prefeitura foi isso. Esse prédio sempre foi. Mas essa foto é bem mais recente. É mais recente, né? Vamos passar outra mais antiga. Olha a igreja do Monte, né? Essa igreja, Valdir, todas essas datas que tem hoje, essas igrejas, foi eu que consegui pesquisar, dentro desses prédios. Tanto dessa igreja eu não consegui documento delas, né?
Aí eu conversando com um grande arquiteto, que era o Liberal de Castro, ele disse: Afonso, essa igreja não é essa data que você está dizendo aí não, que eu pensava que era de 1750, que através de um mostrador icoense aqui, dizia para mim, eu falei a respeito disso. Mas depois de eu conversar com o Liberal de Castro, ele disse que não era essa data, de 1750. Era por volta de 1820. Eu fui pesquisar, passei 10 anos pesquisando e não encontrei. Depois Luan Sarmento encontrou, né? Eu também, depois que ele encontrou, eu também encontrei. Essa igreja é de 1819 a 1820. Essa igreja do Monte, gente, é aquela igreja que fica ao lado do cemitério. Você que entra e que sai da nossa cidade, você vai se deparar. E o interessante é que o altar-mor dessa igreja é original. Ainda é original? É original, porque na época do monumento, né, do IFAM, antes do monumento, foi restaurado, depois com o monumento, ele foi restaurado o altar-mor dessa igreja, né? Aí o IFAM contratou 3 restauradores, um do Rio Grande do Norte e 2 de Salvador, você lembra, né? Aí não conseguiu. Na época eu era secretário. Aí não conseguiram, aí não quis restaurar isso, né? Aí contrataram o Hélio Oliveira, um dos maiores restauradores do mundo, né? Aí quando o Hélio chegou lá, aí ele pregando lá, encontrou 7 camadas de latex em cima da original. Bem, professor, nós convivíamos muito lá na secretaria. Eu lembro-me bem, o Hélio, ele raspando lá a parede, quantas cores eles... Encontrou 7 camadas até a original. E o interessante desse altar-mor, que o artista que fez esse altar-mor, ele não tinha noção do que era uma arte, né? Ele tentou imitar o barroco e fez um barroco certo, grosseiro, né? Só que esse barroco hoje ele é único no mundo, não existe um barroco como esse. Aí depois ele quis deixar o seu autógrafo do seu trabalho. No santuário da imagem lá, ele fez um desenho em estilo barroco, que também, segundo o Hélio Oliveira, ele é o único do mundo. Não tem um altar como esse. Eu acho que na época e eu lembro, eu tive também o privilégio de trabalhar com você também como secretário. Você foi o primeiro secretário do ICO, ainda na primeira gestão do prefeito Neto Nuno, né? E na sua gestão você fez muita coisa, né? Você conseguiu pelo PNMT, né? Era o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Você conseguiu levar o ICO a nível nacional, ganhou o selo nacional de turismo, né? Com certeza. Você, além disso, conseguiu um programa. Quando a gente aparece, a gente se emociona. Onde você conseguiu reunir todos os artistas da terra. Cadastrou todos os artistas da terra. Era historiador, cantor, poeta, artesão, zabumbeiro. Eu lembro muito bem disso. Guitarrista. Nosso produtor é guitarrista. Eu não sei se o nosso produtor Bonfim foi cadastrado lá também. Não foi, Bratão? Agora Seu pai, Gerson, do acordeon. Agora uma coisa, Valdir. O maestro Eugênio, aprendendo ainda a tocar sanfona, eu forneci uma carteirinha, você lembra? Eu lembro. Eu participei também. Eu sou artesão e sou poeta também, viu? Tem algumas ações que nós fizemos quando secretário, e tem muita gente que não sabe, né, professor? Aquela carta magna. Sim, era isso que eu ia falar. Como foi que você conseguiu a cópia daquela carta magna ainda com a ortografia original? Como você conseguiu? Nós conseguimos lá no arquivo aqui do Estado do Ceará e mandamos para São Paulo, ela no tamanho ofício. Não é? E lá em São Paulo, eles engrandeceram aquela foto, né, que está lá daquele tamanho. Né? Era um tamanho ofício, aquela carta passando o Icopa de vila para... Você conhece bem aquela carta. Interessante, Valdir, que foi aquela carta que me inspirou a consertar a data de emancipação política do ICO. Através daquela data foi isso, né? Porque está lá que a criação da vila foi 17 de outubro de 1735. Aquela carta parece que é 18 de outubro de 1736. Que ali foi Dom João V, né, confirmando a criação da vila de Icó. E junto com essa carta veio um plano urbanístico para a cidade de Icó. A partir daí eu passei a pesquisar sobre a emancipação política do Icó. E cheguei à conclusão, depois de todas as pesquisas, que o tempo não dá para me explicar aqui, mas vamos ter um dia para a gente explicar isso. 4 de maio de 1738, onde foi emancipada a cidade de Icó. Eu consegui também uma doação, quando então secretário, professor, você lembra bem, de umas fotos, com molduras, com desenhos feitos pelo Fernando Pequeno. Né? Feito com tinta nanquim. Que está lá até hoje ainda na secretaria. Quero até mandar aí uma boa noite para o atual secretário, né?
O doutor Renan, né? Também boa noite. Tivemos nosso irmãozinho Getúlio Oliveira, que também foi secretário. Tá. E outros. A Jaqueline Alcântara, que foi uma grande secretária também. E hoje o doutor Renan está lá. Mas tem história, tem história. Agora, professor, antes de nós concluir o seu raciocínio, que eu queria... Uma coisa que eu pergunto, como é que você conseguia fazer todo aquele movimento na Casa de Cultura? Tinha isso que era cantadores, violeiro, era celesteiro, era tudo isso. Como é que você conseguia fazer isso? Declamação de festival de poesia, tudo isso, sem recurso. Qual era o milagre? Que era a primeira gestão de Neto Nunes, né? As coisas eram difíceis na época. Eu tinha um vínculo assim, muito forte com o prefeito Neto Nunes. E lá na minha secretaria, quando eu era secretário, eu cobrava, eu pedia muito Neto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele ia liberando aos poucos e a gente fazia aqueles acontecimentos, aquelas festas. Professor, antes de nós chamarmos os comerciais, produção, me deixe eu dialogar aqui um pouquinho com o professor Altino. Professor, nós temos um quadro aqui no nosso programa, que é o quadro do chapéu. Você já viu, né? Você já assistiu, você já sabe como é. A produção está lhe fazendo uma pergunta aí. Essa pergunta ela pode ser direcionada para uma ONG, para uma instituição, para um evento, para um acontecimento, para uma pessoa. Eu não sei o que está aí dentro. Eu queria que o professor olhasse aí o que está te perguntando. E antes de você dizer se tira ou não tira o chapéu, faça um rápido comentário, por favor. Posso dizer agora se tira ou não? Não. Você já está vendo aí. O que é um personagem. É uma pessoa. É uma pessoa e, para mim, é uma grande honra estar aqui para falar um pouco desse grande homem, né? Que eu considero um dos maiores personagens da história de Icó. Ele não era icoense, não. Esse homem aqui nasceu no dia 10 de dezembro de 1811, lá no outro lado do mundo, em Marseille, França. Na França. Na França. Ele foi médico, cirurgião, foi bacharel em letras, né? E muitas coisas, né? E ele chegou aqui no Icó em 1848 e fez muita coisa pelo Icó. E na sua época, o Icó viveu a Belle Époque. Belle Époque. O que é isso? Bela época. A bela época. Ele era um francês, né? Eu tô falando aqui em francês porque ele é um francês, né? Francês. O seu nome é... Posso falar o nome dele agora, não? Pode. O seu nome é Pierre-François Thébès. Pierre-François Thébès. Mas é o que nós chamamos de Pedro? De Pedro Thébès. Por que chamamos de Pedro? Eu vou explicar. Quando ele terminou a sua faculdade de letras, ele normalmente foi fazer medicina, né? E depois fez um curso de cirurgião. Depois que ele se formou... Isso na França? Na França. Depois que ele se formou, ele casou com Elisa Solé. E queria conhecer o novo mundo, né? E eles saíram nessa aventura, deixaram Paris e vieram para o Brasil, justamente em Pernambuco. Chegando ali, se estabeleceram em Pernambuco e ficaram muito famosos em Pernambuco. Eles fizeram muita coisa, construíram um colégio. Pedro Thébès foi um dos fundadores da Academia Pernambucana de Letra. E quando ele veio a participar da Academia Pernambucana de Letra, aí ele mudou o nome dele de Pierre-François Thébès para Pedro Thébès, que é o nome dele em português, né? Aí a partir daí ficou conhecido como Pedro Thébès. Como é que ele veio para cá? Depois de muito tempo, né, ele em Pernambuco, ele fez muita coisa em Pernambuco, que o tempo dá para me explicar aqui, que é curto demais. Ele veio para Fortaleza, né? Aí passou uns tempos lá em Fortaleza, e numa viagem que ele fez para o interior do sertão, ele veio para o Icó, né? Aí se apaixonou pelo Icó e trouxe a família para o Icó. Nessa época ele tinha o Henrique Thébès e outra filha, que nasceu tudo em Pernambuco. E ele veio aqui para o Icó, ele fez muita coisa para o Icó. Então você tira o chapéu. Eu tiro e explico por quê.
Porque o Pedro Tebés, ele não só construiu o Teatro da Ribeira dos Icós, não. O projeto dele, muita gente se confunde, diz que foi do Henrique Tebés. Não, o Henrique Tebés estava no Rio de Janeiro, estava servindo o Exército Brasileiro, né? No Rio de Janeiro, o filho dele. E Pedro Tebés desenhou e projetou o Teatro da Ribeira dos Icós. Interessante, Valdir, aquela história do teatro, que quando Pedro Tebés ele planejou, fez o projeto, fez tudo, ele foi atrás de recursos, né? Ele foi na Assembleia na Assembleia Provincial pedir recursos, né? Lá os deputados analisaram e disseram que não tinha condição de construir o teatro, não tinha verba para isso, né? Mas Pedro Tebés não desanimou não, apenas adiou mais 2 anos. E com 2 anos, ele foi o que ele fez. Ele juntou recursos e construiu o teatro. E para terminar, ele pediu emprestado 2 contos de réis e terminou o Teatro da Ribeira dos Icós. Com recurso próprio. E o interessante também, Valdir, que há muito tempo não dá. Ele projetou a Casa de Câmara e Cadeia, foi um projeto que ele fez. A Casa de Câmara e Cadeia, a igreja nova, a igreja São José, que o projeto era um projeto arrojado, era o maior projeto arrojado de Pedro Tebés, infelizmente, ele não pôde fazer. O professor tem essa caixa craniana, é impressionante. Eu gostaria que a produção colocasse aí os comerciais aí do nosso programa Algo Mais, e a gente volta já com o nosso último bloco. Nesse momento nós nos encontramos aqui na Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Você está vendo aqui, na retaguarda aqui, a Cerealista Lima tem arroz parborizado de várias marcas, que não vai faltar arroz aqui no Icó e na região Centro-Sul e Vale do Salgado. Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Você pode vir aqui nos visitar aqui na Cerealista Lima, distribuidora de alimentos no centro comercial da cidade do Icó. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e similar. Lab São Vicente, laboratório de análise clínica, sob o comando e a direção da doutora Ariane Anike. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. Irmão GG Supermercado, Irmão GG Móveis e Eletro, Irmão GG Material de Construção, Irmão GG Madeireira Frei Damião. E no Triângulo de Lima Campos, Pousada e Restaurante Agreste. Você que gosta de uma boa gastronomia, a paradinha aí, Pousada e Restaurante Agreste. Você que trafega na rodovia Padre Cícero, como também na rodovia Deputado Tarcísio Monteiro, a paradinha aí para provar da nossa gastronomia, do restaurante Pousada Agreste, dos Irmãos GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos 2 farmácias localizadas aqui na Avenida Nogueira Scioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preço exclusivo. Somos as Farmácias Conviva, há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos de volta, né, com o último bloco aqui do nosso programa Algo Mais, nesta quinta-feira, como todos já sabem, né, o nosso convidado de hoje, professor Altino Afonso. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, as pessoas que colaboram conosco, né, o pessoal aí do Lab São Vicente, a pessoa da doutora Ariane, como também o pessoal da Icó Variedades, meu amigo Pedro Paulo,
dando um show aí, você vai comprar o material escolar do seu filho, dá uma passadinha lá na Ecovariedade, tem só tudo. Leva a lista que produtos com preço e muita qualidade. Agradecer também os irmãos GG lá em Lima Campos, o pessoal da Pousada e Restaurante Agreste. Agradecer também o pessoal da Cerealista Lima, meu amigo Silon Lima, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Agradecer também o pessoal da Água Cristalina da Ribeira. Água de qualidade tem nome, né? Água Cristalina da Ribeira, daqui do Solicóis. Agradecer também a nosso amigo o Baruca, né? Lá na cidade de Parnaíba, no Piauí, como já dissemos. E também as farmácias Conviva. São 2 farmácias no centro comercial da cidade do Icó. Agradecer ao doutor Márcio Viana, né? E a sua esposa Mirella, e a todos os funcionários das farmácias Conviva. Professor, vamos agradecer aqui aos nossos telespectadores, né? Agradecer aqui a você por ter vindo até aqui naquela câmara ali, por ter vindo até aqui fazer esses esclarecimentos, né? Não existe história do Brasil sem história do Icó, não é assim, professor? Realmente não existe, é porque o Icó participou da Confederação do Equador, fomos a primeira cidade a libertar os escravos. Um dia a gente pode falar a respeito disso. E também fomos capital do Ceará, não 24 horas. O Icó foi capital do Ceará 2 vezes, na época do Brasil... Já me perguntaram isso. Eu queria que você explicasse por que Icó foi capital do estado do Ceará por 24 horas. Não foi por 24 horas. O Icó primeiro foi capital 2 vezes. No Brasil colônia, o Icó foi capital do Ceará colonial, provincial, durante 15 dias, né? Foi em 1727, Icó foi capital do Ceará, durante 15 dias. Depois estava havendo um movimento muito grande no Ceará, e foi deposto o governador do Ceará, né? Aí foi o que aconteceu. As câmaras sertanejas tinham poder também de eleger um governador provincial. O que aconteceu? Quando o governador foi deposto, foi a Câmara de Vereadores de Icó, de Crato e de Limoeiro elegeram um novo governador para o Icó. E nessa época já tinha prefeito ou era intendente? Não tinha prefeito não, tinha intendente, né? E tinha governador provincial, né? Como não foi o caso do Icó. Aí aconteceu que esse governador, ele estava no Crato, né? Aí quando ele veio para o Crato, ele achou melhor se estabelecer aqui no Icó. Aí ele ficou de outubro de 1824 outubro de 1823 a janeiro de 1824, onde Icó aqui foi capital, né? Eu tenho tudo isso detalhado, quem foi o governador, o vice, tudo isso, né? Porque o tempo não dá para a gente falar a respeito disso. Mas em outra oportunidade, no livro que eu estou preparando, sim, vou falar a respeito teve disso. este momento, não é? E teve um outro momento, por 24 horas, ou só foi Não, esse só foi esse mesmo, né? Foi esse mesmo. Né? Que alguns historiadores têm se confundido com 11 de julho de 1824. Não tinha condição no momento onde a Câmara é desfeita, né? Devido à construção, à Confederação do Equador, de qual ser capital. Não foi nesse momento, foi bem antes da Confederação do Equador. E qual foi capital do Ceará. Eu tenho todo isso documentado, pesquisado, em arquivo, em livro, tudo isso, né? O professor diz assim, olha, tudo que eu estou dizendo aqui, eu comprovo. Eu comprovo nos arquivos e nos livros, né? Dos grandes historiadores do passado, que foram, no caso, o Tebege, o Barão de Estudo, o Carlos de Estudo, e todos esses outros, que são muitos, né? Que comprovaram isso, né? Olha, muito obrigado a você que ficou conosco até agora, com mais uma edição do programa Algo Mais, apresentado por mim, Valdir Batista, né? Vai ter mais outras edições, mais convidados, nós vamos trazer aqui. Eu quero agradecer aqui ao professor. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade, viu? Dar essa aula de história aos nossos telespectadores, aos nossos munícipes. Eu poderia dar um aviso aqui rapidinho? Pois não. Que agora, dia 31, nós estaremos lançando o filme Ceará Francês, né? Toda a equipe... nós tivemos uma equipe aqui, né? Que inclusive veio para o meu programa, né? Ceará Francês. A produção do Roberto Bonfim vai estar aqui, vem muitas autoridades do Estado, e vai ser agora no dia 31 de janeiro,
lá no Teatro da Ribeira dos Icós, porque não podia ser em outro lugar, né? Com certeza. Nós sabemos que Icó é uma cidade francesa, não vou explicar agora porque o tempo não dá, mas nós temos tudo aqui. Quer dizer que dia 31, aquele rapaz, agora, aquela equipe... O Roberto Bonfim e toda a sua produção vão estar aqui. Coisa boa. Para o lançamento do filme, né? Obrigado a você que ficou conosco até agora com mais edição do programa Algo Mais. Boa noite, até a próxima. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Clínica Nossa Senhora de Fátima. Agora realizando exames de endoscopia, colonoscopia, com médico cirurgião, Dr. Francisco Pessoa. Em mamografia com a ginecologista, doutora Mirley Pessoa. A Clínica Nossa Senhora de Fátima também dispõe de vários médicos para atender a sua família. Clínica Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Ilídio Sampaio, 1981, no Centro Histórico de Icó. WhatsApp 88 99960 1852 ou fixo 88 21 48 0411. Clínica Nossa Senhora de Fátima. Excelência em saúde. Olá, seja bem-vindo ao Matuto Café. Aqui oferecemos o melhor para você. Aqui no Matuto Café a gente oferece produtos variados, desde a coxinha de carne de sol, a torta de carne de sol, a bolo e torta de café. A gente oferece o melhor produto da nossa região com comidas típicas e nordestinas. Além disso, aqui no Matuto Café você encontra o melhor café e o melhor cappuccino da região. Então não perca tempo, venha nos conhecer o Matuto Café. Ficamos localizados no Conjunto Gama, em frente ao Posto Gregório. Volta às aulas é aqui na Duda Center Calçados. Aqui na Duda Center você encontra bolsas, mochilas, lancheiras e muito mais. Venha conhecer toda a nossa linha escolar. Venha você também para Duda Center Calçados.